Malaquias, capítulo 2. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Como uma confirmação de sua eleição profética e do objetivo de sua missão, os sacerdotes do Senhor foram chamados por seu nome, Malaquias, mensageiro do Senhor. Apesar de ser um livro escrito para todo o povo e conter profecias para os últimos dias, a mensagem de Malaquias foi dirigida primeiramente aos líderes espirituais de Israel. Sobre os sacerdotes, descendentes de Levi, pesava a responsabilidade de conduzir o povo a Deus e ensinar-lhe como andar com ele em fidelidade, uma obra que deveria ser vista neles mesmos. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. A realidade, porém, era a de sacerdotes que não corresponderam ao chamado de Deus, e a razão foi exposta de forma bem clara. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, porque vós não propondes isso no coração. Não havia amor em suas obras. Seus corações, movidos pelo egoísmo, aceitavam no templo as piores ofertas, porque eles mesmos prestavam a Deus um culto desprezível. A começar por eles, havia quebra da aliança matrimonial, quando muitos abandonavam a mulher da sua mocidade para unir-se com a adoradora de Deus estranho. A ameaça do Senhor de eliminar de Israel quem cometesse tal abominação foi dirigida a seja quem for. A posição de liderança, portanto, não livraria os sacerdotes do mesmo castigo imposto sobre o povo comum. Quão sério é o encargo dos ministros do Senhor e de todos os que assumem cargos de liderança à frente de seu povo. Como precursores, Deus nos deixou em evidência, em sua palavra, excelentes referências. Noé, Abraão, Moisés, Arão, Josué, homens que temiam e tremiam por causa do nome do Senhor. Homens que eram sujeitos aos mesmos sentimentos que nós. Tiago capítulo 5, versículo 17. Mas que aprenderam a guardar no coração o mandamento de Deus e descansar em sua aliança de vida e de paz. Homens que por seu testemunho pessoal influenciaram gerações a amar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. São exatamente estes que o Pai procura como seus adoradores e como sacerdócio real de seu reino eterno. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O casamento é um símbolo da união entre Deus e seu povo. O apóstolo Paulo também usou a mesma analogia entre Cristo e sua igreja, deixando uma mensagem direcionada não somente para o corpo eclesiástico, mas como a forma mais plena de definir a importância do matrimônio entre um homem e uma mulher aos olhos de Deus. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Da mesma forma, a esposa deve se submeter ao seu marido, assim como deve honrar ao Senhor. Leia Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 28. É certo que este não é um mandamento popular no que se refere aos relacionamentos atuais, mas o Senhor não nos chamou para sermos parciais no tocante à aplicação de suas leis, mas para as praticarmos pela fé,
ainda que sejamos desacreditados e rejeitados pela maioria. Ele ainda nos diz hoje: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Onde está o Deus do juízo? A resposta precisa estar bem evidente na igreja que Cristo, como sua testemunha, elegeu. Atos capítulo 1, versículo 8. Ao seu último povo, ele conferiu a solene responsabilidade de pregar ao mundo as 3 mensagens angélicas que precederão o seu segundo advento. E o lar e a igreja precisam da liderança espiritual de homens que assumam o posto de seu dever, sendo fiéis para com a mulher da sua mocidade e amando o Senhor de todo o coração, alma e força, nele retendo os mandamentos de Deus, a fim de praticarem as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Precisamos calar o nosso enganoso coração, a fim de o preenchermos com as palavras que saem da boca de Deus. Se permitirmos que esse milagre aconteça diariamente em nossa vida, por seu Espírito, o Senhor nos concederá o poder para sermos as testemunhas que encerrarão a obra de Cristo na terra. Vigiemos e oremos. Bom dia, sacerdócio real de Cristo. Rosana Garcia Barros.